Concluídas que estão as passagens pelas juntas de freguesia, dou agora a palavra ao Dr. Pedro Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Bom dia a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, Dr. Manuel Pedro Freitas, e agradeço desde já o seu discurso isento e imparcial, como sempre. Senhores deputados da Assembleia Legislativa da Madeira aqui presentes, senhores vereadores da Câmara Municipal, senhores presidentes de junta, outros membros da Assembleia Municipal, do nosso Conselho, das instituições, muito obrigado pela vossa presença. Em primeiro lugar, agradeço ao JM Madeira por mais esta iniciativa, Jornadas Madeira, as segundas que se realizam no nosso Conselho. Um evento importante que permite uma discussão salutar sobre o estado atual e futuro do nosso Conselho. Espero, de uma forma sincera, que o debate seja profícuo, e está sendo, que conte com a participação de todos e que a demagogia fique à porta do Museu da Imprensa da Madeira. Permitam-me, Vossas Excelências, que enquadre esta minha intervenção fazendo uma retrospectiva desde 2013, ano em que fui pela primeira vez eleito, até à atualidade, de forma a traçar aquela que foi a trajetória de desenvolvimento deste Conselho nos últimos 8 anos. Em 2013, se bem se recordam, nós inaugurámos uma forma diferente de fazer política, sobretudo política autárquica. Nós construímos o nosso manifesto eleitoral ouvindo as forças vivas do Conselho, os diretores das escolas, os empresários, os hoteleiros, as associações desportivas, culturais, recreativas, e nessa linha, com o quadro que nós tínhamos e com uma visão clara e devidamente plasmada no nosso manifesto de compromissos eleitorais para a realização de um futuro para o nosso Conselho, foi baseado num projeto cívico aberto a todos os camarlenses. O nosso propósito, tanto em 2013 como em 2017, foi trabalhar, sobretudo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É esse o nosso propósito. Tornar o território mais feliz, resolver o problema de pessoas de carne e osso e tornar, sobretudo, o Conselho mais atrativo. E nesta linha, os compromissos assumidos com os camarlenses, desde 2013, posso afirmar até às eleições, daqui a alguns meses, que cumprimos na generalidade os compromissos assumidos. Eu disse na entrevista que dei ao JN que 90% dos nossos compromissos estavam cumpridos. Também disse que os nossos manifestos estão nas secretárias, tanto do Presidente como dos vereadores. Os manifestos estão nas secretárias, mas também estão publicados na internet e, por isso, se alguém tem dúvidas, verifica se efetivamente nós cumprimos ou não aquilo que eu agora estou a dizer. Julgo que também, como foi aqui dito, nós não resolvemos os problemas todos, encontramos muitas soluções. Este é um conselho de soluções, não de problemas, mas, como foi aqui dito, nós temos ideias, mas eu acho que os autarcas, independentemente do partido pelo qual foram eleitos, querem fazer mais. Só não fazem porque, efetivamente, os recursos financeiros são escassos. Os recursos financeiros das famílias são escassos, os recursos financeiros das autarquias locais, juntas de freguesia, Câmara Municipal, também são escassos. Diria que o trabalho foi e continua a ser reconhecido pelas pessoas e por todos quantos se relacionam com o Conselho. Hoje o Conselho está diferente, para melhor, fruto do trabalho de todos, não desta Câmara Municipal, não das nossas 5 juntas de freguesia, mas de todos, da comunidade em geral, das associações, sobretudo de todos aqueles que vivem intensamente o Conselho de Câmara de Lobos. A participação ativa na comunidade, na vida dos concelhos, é muitas vezes utilizada como chavão, mas em Câmara de Lobos não é assim desde 2013. Por isso é com humildade e regozijo que afirmamos que concretizamos um programa governativo aberto à participação de todos, ouvimos
envolvemos instituições educativas, sociais, culturais e desportivas, os agentes económicos e individualidades representativas dos diversos setores da vida social e cívica do nosso concelho, na definição das grandes linhas estratégicas do desenvolvimento, do nosso desenvolvimento. Tem sido assim desde a primeira hora. Em primeiro lugar, em 2013 foi feito um diagnóstico das necessidades do nosso concelho, que resultou na definição de várias métricas e planos de ação, documentos escritos e que estão a ser cumpridos, por isso é que eu digo que nós temos uma estratégia de longo prazo, tendo em vista a modernização do nosso concelho, a valorização das competências sociais e humanas da população e a diminuição e a dinamização, aliás, da atividade económica. Em conjunto, este Executivo, tanto na Câmara como nas juntas de freguesia, nós olhamos para a Câmara de Lobos com liberdade e sentido crítico. Ainda hoje ouvimos presidentes de junta a quererem mais para as suas freguesias. E nós somos todos do mesmo partido. Tivemos todos maiorias absolutas em 2017. Mas isso não significa que nós todos pensemos da mesma forma e que nós não queremos mais para a Câmara de Lobos. E nós vamos fazer mais para a Câmara de Lobos, vamos fazer mais para a Quinta Grande, vamos fazer mais para o Jardim, vamos fazer mais para o Cal das Freiras, vamos fazer mais para o Estreito. E isso não invalida que nós, sendo eleitos por uma força partidária, nós não reivindiquemos mais junto do Governo Regional e também que as juntas de freguesia não reivindiquem mais para com a Câmara Municipal. E nesta linha, nós em 2013 fizemos uma análise SWOT do nosso concelho e, face às conclusões que chegámos, não tivemos o pudor em utilizar a palavra mudança. Nós, em 2013, em Câmara de Lobos, o PSD sempre governou a Câmara Municipal. E o povo é inteligente. O povo votou porque achou que o PSD era o partido que tinha as pessoas mais capazes, sobretudo que tinham o melhor projeto. Mas em 2013, nós não devemos pejo em dizer que nós éramos a mudança dentro do PSD. E como? Pelaquela escutação que nós fizemos desde a primeira hora. E li algumas pessoas dizerem porque nós somos do PSD, nós somos beneficiados pelo Poder Regional. São públicas algumas intervenções minhas, nomeadamente no que concerne ao orçamento e plano, em que, tendo em conta a população que nós temos, tendo em conta as carências que ainda temos e tendo em conta que temos 13% da população, o PIDAR tem inscrito cerca de 2% do valor total para a Câmara de Lobos. E não estou a dizer isto hoje, já disse no passado e, felizmente, esta situação tem vindo a melhorar. Mas diria eu que o que nos distingue é que nós temos um plano estratégico de desenvolvimento, isto não é um chavão, há um documento escrito em diferentes áreas, com 5 linhas orientadoras. Um plano estratégico de desenvolvimento para a Câmara de Lobos não é igual ao de Santana, porque as valências não são as mesmas. Não é igual ao de Lisboa, porque o Conselho de Lisboa é completamente diferente do nosso. E nós, desde a primeira hora, elegemos as pessoas, o mar, a agricultura, o turismo e a economia local. E, infelizmente, o que verifico, não aqui em Câmara de Lobos, mas noutros concelhos, é que todos os concelhos são diferentes, mas todos têm um rumo. Todos devem ter políticas estruturantes. E o que acontece muitas vezes é quando há alternância, há o risco de querer fazer diferente, e o fazer diferente muitas vezes estraga-se aquilo que de bom foi feito no passado. E por isso há situações que diria eu que deveria de haver um pacto de regime para que as políticas que são empregues num determinado concelho devam ter uma prevalência, sobretudo a longo prazo. Diria que o nosso manifesto foi participativo e foi apenas o ponto de partida para uma governação que procurou sempre ouvir de forma efetiva a população e as forças vivas do nosso concelho. Com liberdade e sentido crítico, promovemos a participação ativa dos cidadãos e agentes económicos no concelho, nos projetos Agenda 21 local, revisão do PDM, intervenção social participada, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Juventude, entre outros,
pois acreditamos que é do confronto de ideias que é possível construir soluções duradouras e estruturantes e, acima de tudo, concretizar uma governação municipal realista, coerente e ajustada, considerando o difícil equilíbrio de atender às exigências do momento e às expectativas do futuro dos cidadãos. Os planos estratégicos, como disse ainda há pouco, são definidos a longo prazo e diferem de concelho para concelho, não se podendo aplicar a mesma estratégia a concelhos diferentes. Infelizmente, existem casos de alternância política que surgem por questões externas ao valor e clareza dos programas eleitorais apresentados, em que a primeira coisa que os direitos fazem é tábua rasa das estratégias estruturais definidas. Ainda há pouco falei nisso. Procuram aplicar modelos de desenvolvimento concelhos importados de outras realidades concelhias com quem partilham a cor política, que não se aplicam à realidade local e resultam quase sempre em governações à vista, feitas de medidas avulsas. Nós, pelo contrário, mantivemos sempre o nosso rumo. Passo a passo, fomos realizando o futuro do nosso concelho, sempre com o intuito de fazer o melhor para a nossa gente, porque nós queremos mais para a Câmara de Lobos. Este saber ouvir foi o reflexo do nosso resultado eleitoral em 2017. Vamos para um novo desafio, uma nova recandidatura, com a mesma humildade de sempre. Com as bases sólidas lançadas no primeiro mandato, permitirão que o atual período de governação permitir que seja marcado por um crescente desacelerar do desenvolvimento económico e social do nosso concelho. Há uma coisa que as pessoas podem dizer, há uma coisa que as pessoas podem escrever, várias coisas, mas os nossos olhos não nos enganem. Há quem goste de andar enganado, mas quem anda por Câmara de Lobos, e não precisamos de ir há 40 anos atrás, quem andava por Câmara de Lobos há 8 anos atrás e anda agora nas suas 5 freguesias, vê um concelho diferente. E quem diz ao contrário não quer ver o que é uma evidência para a generalidade das pessoas. E, portanto, não é um trabalho meu, não é um trabalho da minha equipa, é um trabalho de todos os camarlobenses. Diria eu que tal dinâmica contribui para que a Câmara de Lobos se tornasse, a partir de 2019, no segundo melhor concelho da região autónoma da Madeira para viver e investir, de acordo com o Portugal City Brand Ranking da Bloom Consulting. Portanto, são dados públicos que os senhores podem ver. Por mais claros e evidentes que sejam os resultados positivos ao nível do desenvolvimento alcançado pela ação governativa do município, existirão sempre aqueles que praticam o chamado ceticismo militante. Permitam-me, então, que em vez de elencar a obra feita, que já foi aqui anunciada, já subejamente conhecida e ainda falta muito por fazer, temos que ser humildes, que partilhe convosco o resultado quantificável das políticas de desenvolvimento concelhio implementadas por este Executivo. Ou seja, eu sou economista de formação, gosto dos números, gosto de falar mais de pessoas, mas é importante nós falarmos de números, sobretudo daqueles números que estão publicados, sobretudo pelo Instituto Nacional de Estatística, para percebermos se o concelho está melhor ou se está pior. Para saber se é verdade que o que alguns dizem, que o concelho está atrasado, está parado, é verdade ou se não é verdade. E por isso vamos aos números, que são públicos, são isentos e imparciais, para perceber se o concelho está melhor ou está pior do que estava em 2013. No que concerne à saúde financeira do município, a dívida por habitante em Câmara de Lobos baixou desde 2013. Passou de 590 euros para 164 euros. A autarquia tem estado atenta a candidaturas comunitárias. Nós somos um concelho da região que 66% das despesas de capital são com fundos comunitários. E não queria dar exemplos, mas o concelho de Mexico, por exemplo, recebe ligeiramente menos do Orçamento de Estado do que o município de Câmara de Lobos. Porquê que o nosso orçamento é o dobro? Porque nós fazemos candidaturas comunitárias. A requalificação da Baixa da cidade é feita com o orçamento municipal e com o orçamento comunitário.
Diria também que há conselhos que não fazem e nós não falamos sobre esses assuntos. A dívida de Câmara de Lobos passou de 13 milhões para 5,5 milhões em 2019, uma redução de 23%. Só no ano passado é que fizemos um empréstimo bancário de 5,7 milhões de euros para várias intervenções que estamos a fazer. A aquisição deste empréstimo, que falei ainda há pouco, irá permitir a realização de investimentos no nosso concelho em cerca de 17 milhões de euros, desde obras estruturantes, como a reabilitação urbana dos centros das freguesias do Estreito, que neste momento está em execução, e de Câmara de Lobos. Já fizemos da Quinta Grande e do Cal das Freiras. Temos já o estudo prévio para o Jardim da Serra, vários caminhos agrícolas, obras mais modestas também, chamados acessos de proximidade, porque não há obras grandes nem obras pequenas. Existem obras, e todas as obras que melhorem a qualidade de vida das pessoas são obras importantes. No que concerne ao investimento privado, em 2020, em Câmara de Lobos, registrou-se um saldo positivo entre constituição e dissolução de sociedades, 51 contra 34, comportamento que continuou no primeiro trimestre de 2021, 14 contra 7. Em 2019 e 2020, o rácio constituição e dissolução de empresas em Câmara de Lobos foi superior à média regional. O número de empresas, de estabelecimentos não financeiros aumentaram também no nosso concelho desde 2013, o pessoal ao serviço, e o volume de negócios aumenta desde 2016. Entre 2015 e 2019, a taxa de crescimento média anual dos estabelecimentos é de 2,2, passou de 2,2 para 3,3 no pessoal, nos serviços, e no volume de negócios passou para 4,6%. No que concerne ao rendimento das famílias, o diferencial médio mensal dos trabalhadores entre Câmara de Lobos e a região estreitou-se entre 2013 e 2018. Nós estamos a convergir. Era 180 euros em 2013 e em 2018 é de 145 euros. Câmara de Lobos, como disse, converge assim para a média da região. Por isso, andam alguns a querer renascer alguns estigmas, o que significa que o concelho de Câmara de Lobos tem alguns problemas, mas tem sobretudo muitas virtudes. A maior é o seu povo e estamos efetivamente a convergir no que concerne aos rendimentos com a média da região. O rendimento bruto declarado por habitante aumentou de 8,3 em Câmara de Lobos de 2017 para 2018, crescimento em cima da região, a região cresceu 5,6, nós crescemos 8,2, estamos a convergir. No que concerne ao turismo, durante muitos anos, muitos tinham a percepção porque o Concelho de Câmara de Lobos, como era um concelho limítrofe com a capital, haveria uma grande dificuldade de termos unidades hoteleiras, sobretudo na baixa da cidade de Câmara de Lobos, por causa do estigma, na altura, os problemas sociais que nós tínhamos, mas não era só nós que tínhamos, havia alguma aversão de alguns empresários investirem no nosso concelho. Mas fizemos uma coisa muito interessante, é que nós aproveitámos o nosso património, eu ainda não ouvi ninguém falar nisso, nós aproveitámos o nosso património, uma lota que não funcionava há anos, o edifício do Espaço do Concelho, de Voluto, há anos, o edifício de Torre Bela, que não funcionava há anos, e nós estamos a reabilitar a Baixa da cidade, sem gastar um cêntimo, e pondo aqueles bens ao dispor da iniciativa privada. Com o melhor disto tudo é que todos aqueles edifícios são propriedade de todos os camarlobenses. Mais unidades hoteleiras, não foi preciso fazer novos edifícios, foi preciso reabilitar aquilo que já existia. Mas mesmo no turismo, em 2019, não vamos falar em 2020, 2021, porque obviamente estamos a ver um tempo novo. Em 2019, as dormidas em Câmara de Lobos cresceram 11%, o segundo maior crescimento na região, em contraciclo com a região, que perdeu 2,6% das dormidas. Entre 2015 e 2019, também os valores de RevPAR e taxa de ocupação convergiram
para a média da região. Entre 2014 e 2019, as dormidas em Câmara de Lobos cresceram à taxa média anual de 10%, muito acima da média da região, que cresceu 4,5%. Por isso, quando se fala que não há estratégia para o turismo, que não se faz nada, o melhor evidência são os nossos olhos a sair daqui, descer para São João de Deus, ver as bonitas ornamentações feitas com mãos de Câmara de Lobos. Não temos festa de São Pedro, mas estamos a dinamizar a economia local com pessoas de Câmara de Lobos. A melhor evidência é nós andarmos na rua. Mas para nós conhecermos, temos que andar na rua. Se nós não andamos na rua, nós não podemos conhecer a nossa realidade. Só mais 2 minutos. O ano 2020 foi péssimo para os turísticos, mesmo assim a taxa de ocupação, o diferencial para a região, reduziu-se em 13,3 pontos percentuais. Quando chegamos a Câmara de Lobos, como disse, não havia nenhuma unidade na baixa densidade de Câmara de Lobos. E o maior grupo hoteleiro português está também em Câmara de Lobos. Falemos de educação. Educação, se a área que temos apostado é na educação. A taxa de retenção e de existência no ensino básico passou de 16% em 2013-2014 para 4,7% em 2018-2019, redução de 11,3 pontos percentuais superior à da RAM, que foi de 6,9%. Taxa de transição, conclusão do ensino secundário passou de 76% no ano letivo 2014-2015 para 84,1% em 2018 e 2019. A aposta na educação tem sido estratégica para nós, para o nosso desenvolvimento concelhio, resultou em distinções da nossa política educativa municipal, a mais alto nível, a nível internacional. Somos cidade educadora premiada pela Unesco e em 2017, e por isso, num conjunto de apenas 15 cidades. Indicadores sociais e económicos de uma forma muito rápida. Fala-se muitas vezes que nós temos aqui muitas pessoas a beneficiarem do rendimento social de inserção. Mas sabem, no maior concelho da região, em termos percentuais, há mais pessoas a beneficiar do rendimento social de inserção do que em Câmara de Lobos. Em 2013, em Câmara de Lobos, existiam 1.219 beneficiários da RSI. E em 2013, em 2019, apenas 843. A redução da RAM foi 12%, Câmara de Lobos 30%. 2,3% da população de Câmara de Lobos beneficia do RSI. No Funchal, beneficiam do RSI 3% da população do Funchal. E por isso é tempo de nós, câmarlobenses, dizermos a verdade. Nós não somos o concelho em termos percentual que recebe mais RSI. Funchal, capital, recebe em termos percentuais mais RSI do que os habitantes de Câmara de Lobos, e estes dados são públicos. Facilmente os senhores podem verificar se estou a dizer a verdade ou não. O desemprego é uma evidência, estamos evidentemente a passar um momento mesmo difícil, muito difícil, mas Câmara de Lobos tem melhorado bastante, o desemprego restou uma redução de 22,6% entre 2013 e 2020. A diminuição na região foi de 11%, olhando para os últimos 4 anos, a redução em Câmara de Lobos foi de 2,1%, enquanto na RAM houve um crescimento de 5,6%. Cultura. Se a área que nós temos investido na cultura, nós estamos aqui num espaço cultural. Quando nós chegámos à Câmara Municipal não havia teatro no nosso concelho. Quando nós chegámos à Câmara Municipal não havia o grupo de metáfora no nosso concelho. Não havia residências artísticas e hoje estão a ser construídas. E a cultura é a alma de um povo e em Câmara de Lobos nós transpiramos cultura. O Museu da Vinha e do Vinho está feito o projeto de arquitetura, de especialidades, um orçamento de 1,6 milhões de euros para fazer a obra, não há mapeamento no IDR para a cultura, optou-se por fazer o Museu do Romantismo, o Museu da Vinha do Vinho, não tem hoje fundos comunitários, mas o projeto e todas as especialidades estão prontas. O Museu do Pescador está neste momento em procedimento concursal ao lado do Hotel Pestana. O Centro Etnográfico do Corral das Freiras também está a ser ultimado e temos um projeto também para o Jardim da Serra, na Quinta Leonor, também para criar um espaço etnográfico. E, portanto, tudo isto está a ser feito, mas quando o dinheiro não abunda, não é fácil que as nossas vontades sejam satisfeitas. Os resultados, como disse, são de todos.
Não queria falar também da questão da pandemia, e para concluir, passámos por uma cerca sanitária na freguesia de Câmara de Lobos, ultrapassámos essa situação com brio, com sentido de responsabilidade. Nós fizemos muito, ainda falta muito por fazer, investimos na educação, na imagem do Conselho, na intervenção social que nós fazemos, no ambiente. Nós fazemos parte de uma rede nacional no que concerne às cidades circulares, o trabalho que nós fazemos com as escolas, tudo isso é feito, a área protegida do Cabo Girão, o plano que nós temos para a eficiência energética, as candidaturas que fazemos ao Fundo Ambiental, tudo isso tem sido feito por este Executivo. E é nessa linha que nós vamos para mais um mandato com a mesma humildade e trabalho de sempre e, sobretudo, junto das pessoas. Muito obrigado a todos.